Por exemplo, as pessoas têm medo assim, não, eu tenho que saber o nome do demônio para saber expulsar ele. Você não precisa saber o nome do demônio, você precisa saber a atuação que ele tem. Por exemplo, antigamente não se ouvia falar o nome de Lilith. Por quê? Porque os demônios de tempos em tempos, eles vão se adaptando. Então, existem vários demônios que hoje talvez é falado no nosso tempo, demônios talvez de muita sensualidade, que estão debaixo do domínio e do controle da Lilith. Imagina comigo como se tivesse alguém que é o chefe principal, só que debaixo desse chefe tem os inferiores, tem os submissos, tem os menores, que eles estão subordinados a um principal. E o que acontece? Esse principal vai comandar todas as outras coisas. Espírito de vício, sai no nome de Jesus. Eu não sei, talvez o espírito que está por trás, talvez eu não estudei, eu não conhecia aquele espírito, mas eu posso comandar que o espírito está atuando naquela situação, saia. E o espírito da Lilith, nós dizemos que atua com bruxaria, com ocultismo, né, com essa questão de feitiçaria, porque ele é muito levantado, principalmente nessa questão das bruxas e dos bruxos, né? São pessoas que adoram ali a questão oculta. E eles é como se estabelecessem sobre si uma influência, uma cobertura. É como se fosse um pai e uma mãe. Nosso pai e a nossa mãe é uma influência na nossa vida. Eles pegam um demônio e colocam eles ali como um pai ou como uma mãe. Vou até compartilhar uma palavra revelada que Deus me deu. Entrando nesse assunto, eu achei muito importante, me lembrei aqui agora, quando eu vou conversando, o Espírito Santo de Deus vai me trazendo algumas direções. O Senhor me deu uma palavra em 2 Reis, capítulo 5, que conta sobre Geazi e também conta sobre Eliseu. Geazi não quis se submeter a Eliseu. Por quê? Eliseu tinha direcionado uma coisa. Geazi, você não vai lá pegar a prata de Naamã. E Geazi foi lá e correu atrás, ele pegou. Então, ele estava fazendo uma declaração nas entrelinhas. Eu não quero tua influência, eu não quero tua responsabilidade, tua cobertura. Eu quero a de um demônio. Porque ele buscou a prata. Ele estava mais interessado no recurso financeiro, na nossa atualidade. Qual que é o espírito por trás do recurso financeiro que a Bíblia nos diz? Não tem como amar dois senhores. Ou você ama a Deus ou você ama Mamon. Então, o Senhor me trouxe uma revelação profética. Qual que é? Que quando nós permitimos um pecado nos governar, existe um demônio que vai começar, digamos, a ser o nosso pai espiritual. O que é um pai espiritual? Uma influência. Alguém que nos direciona, alguém que rege a nossa vida. Não reger como as pessoas imaginam, mas nos posiciona, nos traz destino. Então, se nós aceitamos um pecado governar sobre as nossas vidas, é isso que vai começar a acontecer. Um espírito maligno vai se assenhorar, vai nos dominar, vai nos governar no direcionamento da vida. Sobre a atuação dela no ocultismo, bom, ela, dentro do ocultismo, ela é adorada, assim, com esse nome mesmo? Sim. O que acontece? Como eu falei, os demônios, eles vão como se fossem se adaptando de tempos em tempos. Então, de estações em estações, na atualidade é muito bem consolidado. O espírito da Lilith, o nome Lilith, é muito mais consolidado do que antes. Então, não é que não era adorado antes, mas talvez era com outro nome. Por exemplo, a Bíblia nos mostra questões sobre Diana. Diana era uma deusa. Só que se nós formos estudar, tem relação e é o espírito da Lilith, só que é com outro nome. Ela é adorada, mas talvez de gerações em gerações, em épocas, em estações em estações, ela foi se adaptando. Hoje em dia, eu percebo e eu sinto que é muito consolidado esse nome dentro do ocultismo. Ela recebe adoração de diversas maneiras terríveis, que seria, né, coisas pavorosas aos nossos olhos como seres humanos que carregamos o caráter, certo? Esse nome Lilith, dentro do cristianismo, não sei a quantidade, mas em grande parte, não sei se é a maioria ou não, acredita que Lilith é um mito. Porém, lá no mundo das trevas, eles acreditam que é algo real. Sim. Como entender isso daí, o profeta? Vamos entender, isso é um assunto muito bom, maravilhoso até, por causa do evangelho ser simples. Eu tenho um princípio que eu quero trazer aqui. As pessoas têm muito medo. Eu não sei nome de demônio. Não precisa saber nome de demônio. Verdadeiramente nós não precisamos. Mas é muito bom, porque quando você descobre o nome daquele espírito, você, digamos que exerce domínio sobre aquela entidade. Só que o que acontece? Hoje em dia, para a gente falar o nome do espírito maligno, é muito difícil, talvez, dentro dos ministérios das igrejas. Justamente a Lilith, que é um mito para muitas pessoas. Por que nós trazemos essa, digamos, uma organização? Os demônios, eles têm nome, assim como a palavra de Deus nos mostra que os anjos têm nome. A palavra de Deus pode nos mostrar nomes de anjos. Por exemplo, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, são espíritos angelicais que carregam nome. Os demônios carregam nome. Mas o que nós podemos compreender dessa questão para, talvez quebrar alguns padrões que foram colocados? Quando eu e você descobrirmos o nome,
nós vamos exercer uma autoridade maior sobre aquela entidade, porque talvez nós vamos entender pelo discernimento do Espírito Santo o que está se passando na vida da pessoa, porque nós vamos perceber padrões de atuação. E para a gente conseguir romper nesse aspecto, a gente só precisa começar a estudar mais a palavra de Deus, e aí nós vamos começar a ver, por exemplo, a Bíblia fala sobre Dagon, a Bíblia fala sobre Mamon, a Bíblia fala sobre Baal, ela fala sobre nomes de demônios, Aserá. Só que o que acontece? A igreja, por muitas das vezes não estar prestando atenção no mundo espiritual, ela não lê a Bíblia direito e ela não percebe que existe um nome de entidades que só foram mudando ao longo do tempo, mas são os mesmos espíritos que estão atuando nesse tempo oportuno. Muito bem, muito bem. E existem algumas brechas específicas que são aberturas para esse espírito? Com certeza. A Lilith, ela é um espírito maligno. Vamos chamar de demônio de bruxaria, né? Um demônio de bruxaria muito específico que ele atua principalmente por questões hereditárias. Então vou trazer um princípio aqui. Todas as vezes que você perceber na família alguém que tem espírito de loucura, pessoas que têm muitos problemas mentais e não talvez tem motivo, tem envolvimento com bruxaria. Alguém, em alguma fase, em alguma época da vida, algum antepassado, entregou uma oferta de sacrifício, não recurso financeiro, entregou uma oferta para alguma entidade. Por mais que não fosse diretamente para a Lilith se alimentou daquilo. Então, uma das principais brechas, legalidades, é a atuação hereditária, porque daí, quando derrama, digamos, sangue para as trevas, a Lilith vai ter uma autoridade. Quando a palavra de Deus nos mostra Moloque. Pessoas sacrificavam seus filhos para Moloque. A Lilith, quando acontece algo de sacrificar, digamos, uma criança ou algo assim, está sendo sacrificado algo, o sangue, para esse demônio. E aí ele começa a criar força, autoridade, legalidade sobre a vida da pessoa. Então eu digo aqui, como ministro de libertação, a maioria dos casos que eu atendo de espírito de loucura, eu digo que tem a influência da Lilith, por causa de derramamento de sangue. E é bater e valer. Quando eu começo a conversar com a pessoa e eu vejo que tem alguma coisa do espírito de loucura, eu tenho certeza que na família dela, ou essa pessoa se envolveu com o ocultismo e derramou algo para as trevas, ou alguém na família dela fez algo que não era puro e agradável. Quando você está ministrando assim numa igreja, né? Eu vejo que você vai bastante em igrejas. O Espírito Santo já te revelou esse espírito em alguma situação? Com certeza, com certeza. Na verdade, as manifestações demoníacas, elas acontecem com muito mais facilidade do que nós imaginamos. Só que o que acontece? Hoje em dia é uma área muito difícil de trabalhar. Então é uma área que você precisa buscar, além de jejuar demais, porque esse é um dos maiores pilares para um ministro, uma ministra de libertação, você precisa se dedicar muito em ter uma vida de santidade clara e objetiva. Não que nós vamos ser perfeitos, mas nós precisamos estar alinhados. Então eu percebo que quando eu vou ministrar em igrejas, tem várias experiências do tipo. Experiências assim que a gente começa a perceber, a gente começa a ver que elas são muito, às vezes, absurdas. Então, por exemplo, às vezes, ministrando libertação, eu percebo que tem muitas pessoas que começam a vomitar, porque comeram comidas consagradas. Esses dias atrás eu estive ministrando numa igreja, e quando eu fui ministrar nessa igreja, eu fui ministrar libertação sobre uma moça, e ela começou a passar muito mal, mas muito mal. Ela começou a vomitar demais da conta. Aí as pessoas diziam assim, mas cadê a Bíblia dizendo que quando você passa por libertação você vomita? Gente, tem tantas experiências assim na área de libertação que eu falo, gente, eu nunca vi isso em lugar nenhum, eu nunca vi isso acontecer. Então, por exemplo, o vômito é algo que acontece. Eu vi esses dias atrás acontecendo, acontece muito atendendo pessoas. Às vezes, quando a gente chega perto de alguém começa a passar mal. Então, eu busco dizer aqui pra você que as experiências com a Lilith é o demônio que eu, como profeta, mais confronto. Já tive muitas experiências, principalmente intercedendo por cidades onde o espírito da Lilith governava naquela região, naquele território. Você, continuando nas brechas, né? Você falou que entrega uma entrega de sangue, né? Isso. Que foi feito no passado. Existe mais alguma outra brecha que alguém pode dar para esse espírito? Com certeza. O ocultismo, hoje em dia, eu escutei li uma certa frase que dizia assim, o ocultismo é mais comum, não é mais oculto. Não existe nada muito oculto, porque hoje em dia você acessa o ocultismo de qualquer forma. Então o ocultismo está presente na vida de muitas pessoas. Como? Às vezes com horóscopo, às vezes com signo. E a Lilith entra pelas pequenas brechas de ocultismo que a pessoa vai dando. Ela entra por muita perversidade na área sexual. Entra demais. Ela é uma das principais áreas de atuação, é essa.
Mas na atualidade eu percebo que ela está muito enrustida, principalmente na questão do ocultismo. Ela vai pouco a pouco tentando trazer o misticismo, trazer algo, não, é comum ler o signo, né? Eu buscar ali o meu horóscopo para ver como é que vai ser o meu dia. Tem cristãos que buscam isso. Sim. E uma vez o Senhor me deu essa palavra. Quando eu e você aceitamos o horóscopo ou o nosso signo, nós estamos aceitando uma deturpação da nossa identidade, porque aquela não é a nossa identidade original em Cristo Jesus. E a Lilith é um dos espíritos malignos que mais deturpa a identidade, principalmente para afastar ministros e ministras de libertação do chamado, da vocação que lhes foi entregue no mundo espiritual. Então, essas brechas, por exemplo, derramamento de sangue, envolvimento com ocultismo, muitos níveis de perversidade sexual podem começar a atuar. Segundo o que eu estudei, a Lilith ela tem 3 faces. Uma face que ela é mais... Como que é a face? São 3 atuações diferentes. Ela tem a face onde ela é mais opressora. Então ela atua num campo interno, num campo de atacar a mente, de trazer muito desejo pelo oculto, pelas partes terríveis. O pior que pode se acontecer. Então o que acontece? A pessoa começa a gostar muito de filmes de terror. Ela começa a gostar muito de filme e série que envolva bruxaria, feitiçaria. Eu digo algo pra você, meu irmão. Eu sempre gostei muito disso. Sempre me interessei muito disso. Quando eu era criança, quando eu não conhecia o Senhor Jesus, eu gostava de tudo que envolvia. Eu tinha roupa preta, capa preta, eu tinha aquelas coisas, tudo que você pode imaginar. Tudo isso daí. Eu sempre gostei. Por quê? Geralmente, quando a pessoa tem uma vocação muito forte para a libertação e para o profético, desde muito cedo ela vai começar a ser desperta por um interesse pelo oculto, porque os demônios querem aquela pessoa. Eu lembro que uma semana antes de eu me batizar nas águas, eu comecei a ter visões de entidades. Eu fechava os olhos e eu via entidades. E o inimigo disse, eu escutei. As trevas diziam pra mim assim, se consagra como bruxo. Se consagra pra servir a mim. Eles me convidaram uma semana antes de eu me batizar. E quando eu contei isso pra minha mãe dentro do carro, ela ficou com medo. Porque ela pensou assim, meu Deus, o que ele tá falando, né? Porque, meu Deus do céu, imagina um filho querer se consagrar às trevas. Eu lembro até hoje, eu fui buscar como é que fazia pra fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me tocou de tal forma que quando eu me batizei nas águas, eu firmei uma aliança com o Senhor e eu disse assim, Deus, eu vou ser um dos maiores ministros de libertação, porque aonde eu passei eu quero manifestar a unção de libertação por essas pessoas. Então, quando as trevas me convidaram para servir, para me entregar, para me consagrar, tem pessoas que nascem já numa linhagem, né, de questões de pai, mãe, avó, que serviram as trevas, ou foram curandeiros, ou questões assim. Isso também envolve espírito de ocultismo. Isso também abre legalidade, curandeirismo, essas questões. Abre legalidade para Lilith também. Mas tudo isso é uma clara evidência de que Deus, ele quer usar a pessoa principalmente em libertação, pois é um cumprimento de um dos sinais que o Senhor Jesus disse que iria se manifestar. Ele queria roubar isso essa unção que Deus já dado pra você, né? Exatamente. Mas teve algum momento que você entrou em conflito? Porque assim, você adquiriu muito conhecimento, né? Você estudou lá, no passado você estudou sobre as trevas, e ali houve um momento de transição para você aprender sobre o Evangelho de Cristo, né? Houve algum conflito em algum momento? Nunca. Eu nunca tive conflito, eu nunca estudei sobre as trevas. Eu já quero dizer algo aqui, não leia um livro de bruxaria. Nunca. Você não precisa de nada que as trevas têm. Em Cristo Jesus, Deus levantará homens e mulheres de Deus que se converterão de fato. Eu creio que existem livros de homens e mulheres de Deus que vão trazer experiência, testemunho, de coisas que talvez nós, como cristãos aqui, nunca iríamos viver, porque nós servimos a Jesus. Mas livros de bruxaria, encantamentos assim, deturpam e abrem legalidade para demônios dentro da nossa casa. Então o que acontece? No Antigo Testamento, o Senhor não aceitava objetos consagrados a ídolos e nem estátuas de idolatria, porque é exatamente isso que acontece nesse tempo. Talvez a idolatria na casa das pessoas, a legalidade não é mais estátuas, mas é livros de feitiçaria, conteúdos de bruxaria, conhecimentos dessa área. Então o que acontece? Eu não entrei em conflito, eu não estudei quando eu estava, não servia a Deus. Eu estudei aprendendo principalmente pela palavra, escutando homens e mulheres de Deus que talvez já estiveram do outro lado e se converteram de forma genuína, porque o Espírito Santo testifica no nosso interior que se converteram. Então, eu não entrei em conflito. Eu acredito que o que eu passei uma semana antes de me batizar nas águas foi uma das maiores batalhas espirituais, porque, vou dizer pra você, meu irmão, eu gostava de ver o povo manifestando.
Eu gostava de ver isso daí. Tudo que envolvesse aquelas músicas, essas coisas assim, eu gostava de ver isso daí. E eu sempre dizia assim, se for pra servir a Satanás, eu não vou servir de qualquer jeito, não. Eu ia servir no nível mais profundo que eu pudesse me entregar. Só que sempre que a pessoa vive e eu falo isso, é porque o Senhor Jesus está chamando ela para águas mais profundas. De quê? De conhecimento, de intimidade, de santidade e de devoção, para ela viver realmente o extraordinário de Deus. Bom, você falou aqui um pouquinho sobre a atuação dela na mente, né? Que ela traz muitas questões aí. Aí já vai um assunto bem abrangente, né? Desejos ocultos na mente da pessoa. E nós vemos como que hoje esse espírito está atuando na vida dos jovens, das meninas, dos meninos, né? Por que eu pergunto isso? Às vezes você anda na rua, você vê umas coisas assim, até nos vestimentos das pessoas, você fala assim, meu Deus, às vezes, uma vez eu fui num shopping, eu olhava assim, o pessoal com umas roupas meio esquisitas, mas que povo esquisito é isso aqui? Mas tem um ambiente meio estranho, e você vê assim que hoje tá tendo um desejo, né, pessoas querendo se espelhar em influencers, em desenhos, em filmes, em personagens, e a pessoa quer a roupa, quer ser igual, estar igual, aparência física igual. Você acredita que muitos jovens têm sido influenciados por esse espírito? Sim, vamos lá então. Antes de eu continuar falando sobre isso, as duas outras faces da Lilith é qual? A face mágica, que é um envolvimento muito oculto, e a face sedutora, que é a parte da perversidade. Da perversidade no campo sexual. Então, a primeira face é a face opressora, onde ela oprime no interno. Depois vem a face mágica, que ela vai ali trazer esse despertar muito forte. E ali a face da imoralidade, né, a sedutora. Então, eu vejo sim que tem atuado muito nesse tempo. Por exemplo, eu falei que o horóscopo e o signo corrompem o quê? A identidade da pessoa. O nosso Senhor Jesus colocou um design original, um DNA, um padrão original, um propósito original no nosso interior. E o que acontece? Quando a pessoa está em formação da identidade dela, ela quer se espelhar em alguém. Alguém ela quer se espelhar, alguém ela quer aprender. E na atualidade, com rede social, a pessoa gasta tanto tempo ali que ela começa a se espelhar. Talvez porque em casa não tem alguém que venha se espelhar para conseguir desfrutar de um espelho de Jesus Cristo. Então, o próprio inimigo começa a despertar o quê? Uma mente conturbada, começa a despertar opressão, começa a despertar um nível de ansiedade muito grande, começa a despertar um nível de depressão muito grande nos jovens, e aí o que acontece? A alma da pessoa tá ferida, aí ela começa a mudar o externo, porque Satanás ele atua quase que em primazia primeiro no interno, e depois ele começa a transferir para o externo. É por isso que a palavra de Deus nos diz o quê? Que do nosso interior fluiriam rios de água viva, vai jorrar do nosso interior a presença, é do interior para o exterior. Então o nosso Deus atua internamente, pois o Espírito Santo está no nosso interno e ele manifesta para o externo que já está confiado no nosso interno. Então o inimigo ele tenta copiar o que vem de Deus. Ele corrompe primeiro a alma, ele oprime primeiro a alma, a mente, para que no físico, como que é no físico? Pessoas que buscam se mutilar, pessoas que buscam trocar as vestes de uma forma assim que é apavorante. A gente fala, mas Jesus, o que é isso? Como é que essa pessoa consegue se vestir dessa maneira? Um estilo que né, a gente fala, meu Deus, isso não é um padrão normal, não é um padrão comum, né? Não que a gente tem que ser comum, a gente tem que ser dominante, né? Eu aprendi que quando a gente chegar num lugar, a gente tem que chegar governando. Mas a gente vê que há uma deturpação. E as nossas vestes, elas são proféticas, principalmente para um homem e uma mulher de Deus. Quando eu escolho as cores da minha roupa, eu não escolho de qualquer forma. Eu escolho porque tem um símbolo espiritual. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, nós vamos ver que na palavra nos mostra significados proféticos das cores. E ali o Senhor começa a nos ensinar. Então, tudo na nossa vida fala. Tudo. E os espíritos da Lilith, principalmente por depressão e por ansiedade, uma das revelações que Deus me deu sobre depressão, ansiedade e pecado. Quando nós vamos estudar a Bíblia, a palavra nos fala o quê? Jesus, o nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passado, presente e futuro. Então ele é o mesmo Deus que atua na dimensão do passado, na dimensão do presente e na dimensão do futuro. Como que hoje em dia os espíritos da Lilith ou outros espíritos que estão debaixo do seu governo atuam? No passado eles atuam com depressão, prendendo a alma da pessoa no passado, porque a nossa alma tende a viver no passado, tende a viver presa em quê? Em traumas, em feridas, em problemas que já aconteceu. O nosso corpo tende a viver no presente.
E o que acontece? O nosso corpo, nós podemos estar presos na dimensão do presente. Aí eu falei pra Deus assim, mas Deus, como é que nós vamos ficar presos na dimensão do presente? Nós temos que viver o presente, né? E aí o Senhor disse assim, muitas pessoas ficam presas na dimensão do presente por pecados. E na dimensão do futuro, como é que fica preso? O nosso espírito, por isso que na Bíblia nós vemos visões, porque a visão, ela vem no espírito, e a gente vê o futuro. O diabo pode prender alguém no futuro, por excesso de futuro. O que é o excesso de futuro? Ansiedade. Então, nessas 3 dimensões, passado, presente e futuro, o inimigo pode tentar prender. E a Lilith tem corrompido para despertar o desejo pelo oculto muito fortemente nesse tempo. É algo mais enrustido, muitas das vezes, que pode passar desapercebido em filmes, em desenhos. Às vezes tem uma pessoa num filme falando uma palavra em latim. Esses dias eu estava vendo um filme de libertação. Eu gosto de filme de libertação. Mas antes de orar, antes de ver o filme, eu orei. Falei, Deus, eu fecho todo o portal espiritual das trevas, tudo aquilo que possa entrar na minha casa. E eu fui ver esse filme. Era baseado em fatos reais, tinha acontecido de fato. E o que aconteceu? Eu senti opressão naquele filme. E a pessoa do filme começou a falar umas línguas, acredito ser latim ou outra, só que eu fiquei pensando depois, eu não sei o que aquela pessoa falou. Vai que ela estava lançando uma maldição pra entrar na minha casa, amaldiçoar minha família, fazer o que tiver que fazer. Então, o espírito da Lilith, atuando com jovens, com essa juventude, ele atua principalmente por meio daquilo que é mais fácil acesso, as plataformas digitais. É porque a mente do jovem tá em construção ali, né? Então a pessoa tá saindo da adolescência, tá indo pra juventude, ela tá em crescimento. Um adulto, ele já tem ali a sua mentalidade formada, já é algo, ele tem mais estabilidade emocional e tudo mais. Mas o jovem, ele tá ali com a sua mente mais aberta, né? E é um ambiente mais propício para, se houver legalidade e o jovem ali não tiver essa comunhão com Cristo, né, no Evangelho, acaba abrindo legalidade para a vida dele. Por isso que, às vezes, eles são muito atacados, os jovens, com esse espírito aí, né? Dessa questão de horóscopo, falando um pouquinho dessa questão de horóscopo, porque muitos crentes realmente vão atrás de horóscopo, né? Mas parece coisas tão... Faz sentido, né? Você assiste e vê, faz sentido o que é falado lá. Não é verdade? Inclusive existem sites de horóscopo hoje que você entra, sites, comunidades. E também, você falou sobre o misticismo. Existem sites que é inclusive até bom falar sobre isso, sobre os sonhos. Porque existem muitos cristãos hoje que entram em sites para olharem horóscopo, inclusive sonhos hoje, né? Uau. Tem muitos sites que, eu sonhei com isso aqui. Isso. Aí o crente vai lá, o que significa sonhar com isso aqui? Pá, e entra lá. Mas geralmente a maioria desses sites é do ocultismo, eu percebo. Exatamente. Uma das teclas que eu bato bastante é isso. Eu fazia isso antigamente. Uau. Fazia. Depois eu comecei a perceber, olhar, você vai olhando assim, é site do ocultismo, não é site cristão. Uhum. Né? Sim. É o que eu disse, o ocultismo, ele tá cada vez mais acessível, mais fácil. E o que acontece? Uma das teclas que eu bato bastante é essa. Porque os cristãos, quando nós temos uma dependência espiritual de alguém interpretar um sonho ou uma visão, como que é essa dependência? Buscando na rede social, buscando em sites, buscando em qualquer lugar. Só que a pessoa não dobra o joelho para pedir discernimento para Deus. E há dias atrás eu estava orando no secreto e Deus me deu uma pregação só sobre isso. Porque o profeta Daniel, ele teve, digamos que, uma missão para ele e os outros não morrerem. Ele teve que buscar em Deus qual era o sonho que o rei tinha tido e a interpretação do sonho daquela experiência. Então, hoje em dia, os cristãos, ao invés de ele dobrar o joelho no chão, ir pro jejum, buscar discernimento espiritual, a Bíblia é profética. Quando a palavra de Deus ela nos mostra símbolos, e grande parte dos símbolos que tem na Bíblia aparece nos nossos sonhos. Só que por muitas das vezes a pessoa não lê a Bíblia, ela não vê os símbolos espirituais que tem na palavra dentro dos sonhos. Então, por exemplo, muitas das vezes as pessoas sonham com água, às vezes com água suja, às vezes com água limpa, mas a Bíblia nos mostra o significado bíblico da água. A água é o Evangelho, é a revelação, é a palavra de Deus. Então, nós compreendemos que os sonhos, eles têm que ser interpretados pelo Espírito Santo, com certeza. Deus pode usar pessoas que carregam essa habilidade, com certeza, eu creio nisso. Mas nunca nós podemos estagnar os nossos sentidos espirituais, gerando dependência espiritual de alguém. E aí, o que acontece? Busca por horóscopo, busca por signos, busca por esses sites, e tudo isso começa o quê? A deixar você
digamos que lento no mundo espiritual. Você não se estica espiritualmente. Se esticar é o quê? É você se confrontar, a buscar discernimento, mudança e uma sensibilidade maior. Hoje em dia, as pessoas não conseguem ter discernimento das suas visões e sonhos porque elas não se esticam espiritualmente. Como é que se estica espiritualmente para discernir os sonhos e visões? Quando você dobra o seu joelho e você simplesmente começa a intencionar no seu coração, pedir para Deus. Intencionar é pedir. É você pedir para Deus assim, Senhor, eu quero entender. E você fica ali. Deus pode dar naquele momento a interpretação. Teve sonhos e visões que eu tive que eu só fui entender meses depois. Não era o tempo de discernir naquela situação. E depois de muito tempo, o Senhor trazia o discernimento daquele sonho. Então, o ocultismo, como eu estava falando, ele não é mais tão oculto como antes. Hoje em dia, você entra em qualquer site, você vai achar algo do ocultismo e espíritos estão conectados. A Lilith tem outros espíritos conectados junto com ela, que trabalham em, digamos, uma unidade, que é algo que os cristãos estão perdendo, mas os demônios se reorganizam e se unem para se levantar contra o corpo de Cristo. Forte. Falando, você disse também que a Lilith tem uma face que é a magia. É a magia. O que seria essa magia? A mágica, a magia, ou feitiçaria, ou ocultismo, ele envolve muitas esferas. Por exemplo, tem aquilo que é mais simples, por exemplo, as questões de simpatias, de curandeirismo. Às vezes a pessoa conhecia alguém que curava. Deus pode usar? Deus pode usar por graça e misericórdia, mas grande parte dessas pessoas que curam sem ser através do nome de Jesus estão debaixo de um espírito que ele, digamos, copia o movimento do Espírito Santo. E eu já quero entrar no parênteses aqui sobre a Lilith. A Lilith, ela pode andar com outros dois espíritos, que é a Kundalini e o espírito de Piton. Kundalini é quem? A Bíblia nunca vai falar o nome Kundalini, mas a Bíblia vai falar espírito de engano. O espírito de engano é o espírito que tenta copiar o mover genuíno do Espírito Santo. E o que é a Piton? A pitonisa, né? Quando o apóstolo Paulo, ele viu aquela mulher, a mulher declarava uma verdade. Ela dizia o quê? Eles são homem de Deus. Esse homem aí é um homem de Deus. O apóstolo Paulo é um homem de Deus. Ela estava falando até uma verdade, mas ela estava servindo aos seus senhores, gerando dinheiro. Ela estava debaixo de um espírito de adivinhação. Então, Lilith, Kundalini e Piton podem andar juntas. Muitas pessoas que têm problema na coluna vertebral não é físico. É muito por causa de demônios, principalmente a Lilith e a Kundalini. Elas atuam em unidade para trazer o quê? Problemas na coluna, para trazer essa deturpação para a parte mágica. Então, a Lilith, ela é o demônio cabeça da bruxaria, digamos assim. Ela é o espírito cabeça principal. Então, o ocultismo, a bruxaria, ela entra em níveis muito, muito rasos, muito pequenininhos. A pessoa vai se envolvendo. Pessoas, às vezes, jogam o tabuleiro Ouija. Já se tiveram contato, né? Pegar o tabuleiro, começar a entrar em contato com entidades. Eu sempre gostei muito de contos sobrenaturais, né? Então, eu estudei, né? Já aprendi sobre um casal que eles eram atuantes só nessa área. Não eram cristãos, mas eles atuavam só para descobrir fenômenos paranormais, de casas assombradas, que acontecia, né? Atuações e manifestações demoníacas. E eu sempre gostei muito disso. Eu sempre me interessei por esses relatos, como é que foi, como é que aconteceu. E escutando há dias atrás, eu escutei um relato, né, deles pessoas contando de como é que eles tiveram essas experiências. E eu digo pra você, meu irmão, o espírito da Lilith, ele atua para a pessoa não achar aquilo anormal. Para magia, para feitiçaria e para o ocultismo não ser anormal, mas ser algo comum. É normal, não tem importância eu gostar ali de uma questão, né, de bruxo, de bruxa, eu gostar desse tipo de sacrifício, não tem importância nenhuma, é normal. Só que é aí que o espírito da Lilith, na face mágica, começa a atuar de forma mais intensa. E aí ele tem níveis, ele vai despertando um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Só que quando ele começa a despertar um nível mais intenso, ele aí faz a pessoa se voltar para atuar, para trabalhar, para servir aquela entidade. Bom, você acredita que os filmes daquele filme da magia, né? Não vou falar aqui para não dar problema, mas esse filme desse grande, como que eu posso falar para não dizer o nome do negócio lá, cara, para não dar problema para mim? Esses filmes de magia, né, que a gente assiste desde criança por aí, né, e até hoje faz muito sucesso. Você acha que o espírito de Lilith tá muito ali dentro desses filmes que eles divulgam? Não só o espírito de Lilith, mas o que acontece? Eu lembro que eu gostava muito de assistir filmes de terror. E o que acontece? Todas as vezes que eu gostava muito. Todas as vezes que eu andava dentro de casa, eu via um homem com as mãos para trás assim. Ele tava abaixado e ele corria atrás de mim.
Eu via isso. Depois que eu me converti, depois que eu me alinhei no Senhor, eu não tive mais isso, eu não vi mais isso. Mas, um princípio que eu percebi que começa a acontecer quando a pessoa vê filme de terror, ela começa a sentir como se tivesse alguém observando ela, perseguindo ela. Por exemplo, tem muita gente que não consegue andar em casa com a luz desligada. Porque tem medo de um bicho aparecer, de um demônio pegar aquela pessoa. Então, esses filmes, eles abrem brecha não só pra Lilith. O ocultismo tá muito forte por causa da Lilith. Mas abre brecha pra quê? Pro espírito do medo e desespero. Esses dias, eu vi, como eu falei anteriormente, esse relato sobrenatural. Era um relato, não era, por exemplo, eu tava vendo um filme de terror. Era um relato sobrenatural de algo que um casal tinha vivido. Quando eu estava orando, eu vi